Amém? Vamos colocar todos de pé, vamos estender as nossas mãos para cá, vamos orar, agradecer. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essas pessoas que se levantaram, que entenderam a importância do dízimo. Nós queremos te pedir, Senhor, e declarar, Pai, que aquele que não tem hoje, que vai ter já depois, no próxima semana, no próximo culto, já vai ter para dar esse dízimo, Senhor. O Senhor tem aberto as portas, o Senhor tem feito por nós, e a única coisa que o Senhor pede de nós é a obediência, Pai. Que o Senhor coloque em nossos corações esse direcionamento, essa obediência, e que possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Fala assim, Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Glória a Deus. Chegamos até aqui, debaixo de chuva, depois de sol, depois de tempestade, mas glória a Deus pela tua vida que está aqui, que tem fome e sede de quem Deus é, porque quem Ele é bom. E a nossa alma anseia, precisa dEle e nos transforma diariamente. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 4. Mateus 4, versículo 1, diz assim: A seguir, foi Jesus levado por quem? O Espírito, ao deserto, para ser o quê? Tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Repete comigo, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, repete comigo, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, repete comigo, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retire-se, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado por aquilo que já vivemos nesse dia. Obrigado pelo louvor, Deus. Obrigado pela tua habitação, porque já podemos te sentir. Sabemos que correntes já foram quebradas. Obrigado, Deus, pelo teu entendimento da tua fidelidade sobre a nossa vida, sobre a provisão que o Senhor acabou de trazer aqui.
Jesus, nós declaramos, és bem-vindo nesta casa, és bem-vindo neste lugar. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos inunda de uma tal maneira que a tua palavra possa explodir dentro do nosso coração, que a tua palavra possa explodir, dissipar todas as trevas. Que em nome de Jesus eu peço que os teus anjos ministradores estejam neste lugar, possam tirar agora toda a distração, toda a devagação de mente, tudo aquilo que não te pertence, todo o cansaço, Pai, que neste momento possamos nos conectar ao Senhor, e céus e terras, Deus, estejam abertos, para que o Senhor possa trazer a tua palavra, que transforma, que cura, que liberta, que dá direção. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, és bem-vindo neste lugar. Nós declaramos que somos boa terra, e esta semente se fará brotar e dará frutos que permaneçam sobre a nossa vida, sobre a tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Somos boa terra, amém? A palavra de Deus nunca volta vazia. E essa semana foi meu aniversário. E eu não sei você, mas todo aniversário que a gente está prestes a completar, eu pelo menos ficava assim. Ou uns ficam muito felizes, outros ficam muito na bad, de tipo, ai meu Deus, estou ficando mais velha, e agora? Aí você fica reflexiva, e agora? Será que como que as coisas estão? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu deveria estar assim mesmo? Né? Até brincaram comigo lá dos meus filhos, funcionários. Olhou e falou, chefe, eu acho que agora você já está perto dos 40. O que é isso? É 33 ainda. Ela, não, mas já está perto dos 40. Eu falei, não vem me envelhecer. Então, eu não sei como que é você, mas eu sei que todos os anos eu fico muito reflexiva. Mas nesse ano foi o meu melhor aniversário. Ano passado, eu vivi aqui e preguei, inclusive no dia dele, tremendo muito, e preguei uma palavra daquilo que eu estava vivendo. Não sei quem lembra, mas a minha palavra, 2023, foi peça ajuda. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele que fez céus e terras. E quando o profeta olha para os montes e pergunta, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Amém? E essa foi a minha palavra do ano de 2023. E neste ano não podia ser diferente, aquilo que Deus está gritando, daquilo que Deus está falando ao meu coração. E uma das coisas que esse tempo faz muito conosco, e eu vivo pregando sobre isso, porque é o que eu acredito mesmo. Nunca existiu na geração, uma geração que, na época da digitalização, se compara tanto quanto a nossa. E o diabo ataca muito na nossa vida, no lugar que eu chamo de identidade, na nossa identidade. Pergunta para a pessoa do lado aí, quem é você? Que pergunta difícil é essa de responder. Coloca isso na tua cabeça. Quem é você? Você é a mãe? Você é a sua profissão? Você é a... não sei, é o que estuda? Como é difícil a gente responder quem nós somos. Porque antes de nós olharmos para nós, nossos olhos estão o tempo todo para fora. E dificilmente nós paramos para olhar para nós e falar, quem eu sou? Quem eu sou quando sai todo rótulo? Quem eu sou quando sai todo título? Quem eu sou quando ninguém está me vendo? Quem eu sou? E nesta noite eu quero convidar a igreja, assim como eu fiz neste ano, neste novo ciclo, de olhar e falar quem você é. A você parar e refletir, a de olhar numa perspectiva não daquilo que você já tem. Ah, eu sou isso porque eu conquistei isso, ou porque eu tenho isso. Não, não, não. De uma perspectiva de dentro para fora.
Olhar de dentro para fora quem eu sou, para onde eu estou indo. Porque muitas vezes nós ouvimos tantas coisas, muitas vezes nós vamos passeando pelo processo da vida e recebendo algumas pauladas e recebendo algumas direções que, se nós não tomarmos cuidados, essas palavras, esses momentos, eles acabam defraudando a nossa imagem, inclusive com nós mesmos. E aí fica aquela questão, quem eu sou? E nesta época da digitalização, o que mais nós sofremos é a comparação. A ditadura da cópia. Eu fiz, como acabei de falar, 33 anos, não tenho problema nenhum com isso. E quando eu era criança, eu ainda brincava na rua. Esses dias tive uma experiência também com o Zac. Nós colocamos eles dentro do carro, fomos levar dele lá em Osasco. E na hora que eu cheguei num determinado farol, eu olhei e falei, amor, aqui era onde eu morava. Você pode descer? E ele falou, vamos lá conhecer aonde a mamãe morava. E aí nós descemos aquele lugar, começamos a mostrar para eles aonde era aquele ambiente que eu morava. Eu falei, filho, olha ali o meu parquinho. Está vendo aquela praça? Aqueles bancos da praça, eles eram os meus gols. Era ali que a mamãe brincava de gol a gol. Está vendo essas árvores? Eles eram a minha brincadeira de cada macaco no seu galho. Está vendo essa rua? A mamãe brincava até a noite nela de rouba-bandeira. Está vendo esse espaço aqui, dessa parede com essa calçada? Era aqui que eu brincava de elefante colorido. E aí eu olhei para eles e falei, está vendo essa casa? Era aqui que a mamãe morava, com o vovô e com a vovó. E na casa, ela não tinha uma metade de madeira e a outra metade era de alvenaria. Então, às vezes chovia, molhava. E aí eles começaram a ficar muito, e tínhamos acabado de pegar o carro, acho que o carro estava até sem placa. E aí eles começaram a ficar interessados na minha história de pequeno. E eu me lembro, naquela época, que meu pai, uma vez, tinha um Chevette, e ele trocou por um Voyage. E nós ficamos muito felizes. Em nenhum momento passou na nossa cabeça que não podia ser o Voyage, que tinha que ser um Gol redondo, não o Voyage quadrado, porque depois virou moda, era ser o carro redondo. Em nenhum momento passou na minha cabeça que eu precisava ter outra coisa para ser mais feliz. Naquela época, eu não conseguia saber quem estava viajando para outro lado do mundo, ou o que as pessoas faziam. Aquilo já me bastava. E hoje, os meus filhos olharam e eu comecei a trazer eles à memória, e eu comecei a falar para eles, e falei para eles, sabia que quando a gente ia no mercado, era um Danone que a gente tinha direito durante um mês. E era no dia da compra. E nós éramos em 3 também. Então, se a cartela vinha 6, cada um tinha direito de 2. O que você fazia com aquele Danone mas era aquele a sua vida. Aí a gente lambia a tampa, aí a gente comia devagarzinho para sobrar mais. E muitas vezes minha mãe deixou de ter coisas para ela, para que a gente comesse um Danone. E aí, quando eu trouxe aquela realidade para eles, eles olharam e ficaram, não é possível. Eu falei, é possível. E eles ficaram tão emocionados que, inclusive, choraram. E aí o mundo passa, nós passamos, nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo. E, mais uma vez, a pergunta vem. Quantas vezes vem na nossa cabeça? Quem você é? Quem sou eu? E saber quem nós somos, saber quem eu sou em Deus, é fundamental para uma vida plena.
Repete comigo. Saber quem eu sou em Deus é fundamental para uma vida plena. Atacar a nossa identidade, o diabo usa isso estrategicamente há muito tempo. E aí eu trouxe 2 pessoas aqui que ele fez isso. A primeira delas, nosso maior referencial, aquele que nós olhamos, daquele que nós declaramos o teu nome, que é Jesus. Acabamos de ler aqui em Mateus 4, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas por que pelo Espírito? Porque ele estava cheio dele. Por que pelo Espírito? Porque tem certas coisas que acontecem na nossa vida que não é o diabo só querendo nos matar. Porque, sim, esse é o propósito dele. Mas também os processos na nossa vida nos levam ao destino que Deus tem para nós. E esse processo é necessário. Só que até nós entendermos isso, nós ficamos bravos com Deus. Por que, Deus, eu tenho que passar por isso? Mas por que não? Não concordo. Quando, na verdade, nós deveríamos olhar e falar, Jesus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Olha como a estratégia do diabo é antiga. Nós acabamos de ler que Jesus é tentado na esfera da necessidade. Quando Jesus estava, quanto tempo Jesus estava sem comer? Quanto tempo? 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele teve fome. E o diabo veio na onde? Falar para Jesus? Versículo 3, desculpa. Se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Primeiro, Jesus foi tentado na esfera de necessidade, pão. Segundo, Jesus é tentado na esfera da confiança. Se é Deus, se Deus é teu Deus, não vai permitir que você passe por isso. Um exemplo, se joga. A teu respeito mandará os teus anjos te pegar. Não sei se faz alguma analogia à nossa vida. Quantas vezes nós precisamos de algo? E muitas vezes o diabo vem olhar para nós e a gente está tipo, ai, era disso que eu estava precisando. Será que é Deus? Será que nós não olhamos e provamos a Deus de dizer, Jesus, não, é certeza, nada isso vai passar. Mas Jesus também rebate. Ao teu Deus não colocarás à prova, rebate com a palavra. Terceiro, Jesus é tentado em projeção, fama. Quantos artistas e quantas pessoas nós vemos hoje dando tudo por essa palavra? Fama, de ser reconhecido, de ter milhões, de ser adorado. Esses dias vi tempos atrás, nós tivemos um caso de uma menina que teve um suicídio. Porque caiu na internet que ela fez algo com o Whindersson, não sei muito bem qual foi a história, e o que aconteceu? Que ela não aguentou a pressão da internet, se matou. Se matou, porque aquilo foi tão forte, o que as pessoas diziam sobre ela, e a família depois trouxe, ela nem sabia quem ele é, depois o menino trouxe, eu nem sei quem é essa pessoa. Mas as acusações, a fama que traz isso da multidão foi tão forte que fez essa menina se perder. E todo esse movimento do diabo, uma das coisas que o diabo estava tocando era na identidade de Jesus, tentando, se tu és filho de Deus. Sabe aquele negócio? Ah, se você é boa mesmo, mostra. Ah, não, se você é isso mesmo, tocando na nossa identidade. Se você é mesmo, prove. Saber o que fui chamado para fazer, o propósito de Deus na minha vida é fundamental para ter uma vida plena. Jesus só venceu o diabo
porque o diabo veio com a palavra para Jesus. Ele só venceu o diabo porque ele sabia exatamente quem ele era em Deus, porque ele sabia exatamente aquilo que Deus tinha na tua palavra também ao teu respeito. Por isso que muitas vezes nós vamos lá para fora e nós vamos tentar vencer a nossa vida. E se nós não tivermos a palavra e só vivermos de jargões, gospel, de palavras bonitas de efeito, de domingo, do que o culto de domingo falou, e não formos para nossa casa e meditar na palavra e conhecer tudo o que ela diz para mim, facilmente eu serei enganado pelo diabo. João diz que as minhas ovelhas conhecem a voz do pastor. E como que eu conheço a voz do pastor se eu não conheço a palavra dele? Aí nós falamos várias coisas bonitas, que a gente fala, nossa, isso está lá na Bíblia, e nem está, mas porque é bonito. E mais uma vez eu te pergunto hoje, quem é você? Em João 8, depois quando Jesus, o pastor pregou esses dias, as características de Deus, ele diz, eu sou. E lá em João ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas tuas ovelhas. Olha quem o diabo estava tentando atacar, exatamente na identidade dele. E aí eu pensando, como eu podia trazer, porque Jesus a gente pode olhar e falar, não, Jesus era muito santo, nunca pecou. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios. (15, 10). 1 Coríntios 15, 10, fala de alguém que eu admiro, de alguém que eu me inspiro, de um homem que deu a sua vida em favor do seu chamado, da tua causa. E aqui a gente está no final do seu ministério, e ele repete, ele fala assim, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Repete comigo, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa pessoa que está falando aqui se chama Paulo. Paulo, que antes de ser Paulo, era Saulo, alguém que perseguiu a igreja, alguém que tinha notoriedade entre os judeus, alguém que era muito bem visto, era alguém tão importante na época que ele tinha cargos importantes. E Paulo, quando ele estava indo perseguir o povo de Deus, na palavra diz que ele tem um encontro com Deus. E ali naquele encontro, ele cai de um animal e ele fica cego. E a palavra de Deus pergunta para ele, Paulo, por que você está me perseguindo? E ele fala, quem é você que está falando comigo? E ele fala, sou eu, Jesus. Vá até a cidade tal, que lá você vai encontrar um profeta meu e ele vai te falar. E quando ele chega lá na cidade, na verdade, o profeta Ananias já está lá e ouve no seu ouvido Deus falando. E quando Deus fala, olha, está vindo aí um homem chamado Saulo, e você vai fazer isso, isso, isso. Ele olha, Senhor, o senhor tem certeza do que você está falando? Você sabe quem é essa pessoa? Porque Deus, Ele faz com que aquilo que é improvável, como diz o nosso pastor, as coisas loucas desse mundo, mas para Ele, quando nós nos encontramos no propósito dEle, nós temos um destino para Ele, aquilo que Ele quer fazer em nós.
Paulo está dizendo, e não diferente de Jesus, que passou por muita coisa, ele não está falando isso daqui sem autoridade. Ele não está falando assim, nossa, eu sou o que sou, eu estou falando isso daqui porque a minha vida foi linda e maravilhosa e agora eu posso dizer para você, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Não, ele está dizendo, depois de ter colocado em xeque diversas vezes, ele está dizendo, depois das pessoas terem tentado pressionar ele de uma tal forma, que ele foi muitas vezes testado na tua identidade. E eu quero rapidamente, abre comigo em Atos 21, que nós vamos rapidamente passar aqui por um pouquinho da história de Paulo, desse homem que eu amo e admiro tanto. Atos 21, versículo 27. E aí, aqui, só para contextualizar um pouquinho, Paulo, ele tinha acabado de passar por um momento aqui das suas viagens, e aí ele está chegando aqui em Jerusalém de volta, e aí as pessoas olham para ele, inclusive ele chega aqui no versículo 13, e um discípulo olha e fala, eu estou chorando, quebrantado, pois eu estou vendo que se você vier para cá, você pode morrer. E neste momento, Paulo olha para os discípulos de Jesus e fala, se necessário for entregar a minha vida e morrer pelo nome de Jesus, assim eu farei. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Aqui é um pouco desse contexto. E aí Paulo começou então a se consagrar com outros meninos, com os outros presbíteros, e aí ele estava ali no templo, orando, e 7 dias se purificando, para fazer uma oferta em favor ali de Deus. E aí chega aqui no versículo 27. Quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até os gregos no templo e profanou este recinto sagrado. A multidão, para quem assistiu The Chosen, aí, viu uma contextualização desse período, onde vê os gregos, judeus, e Paulo pregou para os gentios. Foi através de Paulo que nós Paulo e Pedro, começamos a conhecer a palavra de Deus. Por isso que hoje nós conhecemos o Evangelho. E aí Paulo está lá no templo, ele está no lugar certo, ok? Está fazendo o que é certo, ok? E aí a multidão, quando vê Paulo, começa a gritar, socorro! Esse homem é o homem que está nos defamando, ele é um herege, ele está falando mentiras, ele está pregando contra aquilo que Deus nos ensinou, contra o que Moisés nos deixou. Prenda-o! Ele no templo, ele se purificando 7 dias com outras pessoas. Quando ele olha, o povo começou a gritar contra ele. Mais um pouquinho mais para baixo. Versículo 34. Na multidão, uns gritavam de modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando, mate-o. Mais uma, por favor. Repete comigo, acaba com ele. É isso que a multidão gritava, enquanto Paulo estava subindo, acaba com ele. De novo, mesmo fazendo o que era certo, começaram a proferir mentiras a seu respeito,
gritando que ele era um mentiroso, que ele estava blasfemando, que ele era um herege, atacando diretamente quem? A identidade dele. Uma pausa aqui abre um paralelo. Quantas vezes eu e você já fomos ofendidos na nossa identidade? Quantas vezes nós estávamos fazendo o que era certo, nós estávamos no lugar certo, e as pessoas olharam para nós e disseram: você está fazendo isso? Você faz isso? E você olhou e falou: justiça a Deus, porque eu não estou fazendo isso. Paulo estava passando exatamente por esse momento. O herege é aquele que não prega a verdade. E ele estava ali fazendo o que era certo. Eu não sei se você já teve alguma acusação sobre o teu caráter, mas dói. Mais dói você deitar no travesseiro e falar: Jesus, quem eu sou? Porque quando as vozes dos de fora ecoam no seu ouvido, muitas vezes, se nós não abafarmos essa voz, nós somos consumidos por ela. Nós somos tomados por ela. O diabo tenta fazer com que essas frases nos deformem, nos aprisione, para que a gente não viva a nossa real identidade em Deus. Pense em você. Quantas coisas você já ouviu? Na sua infância, na adolescência, coisas que machucaram. Em alguns momentos, ficamos até lá, presos. No ano de 2023, foi o ano mais transformador da minha vida. Foi o ano onde eu levantei a mão e falei: Jesus, eu preciso de ajuda. Jesus, eu preciso ir além, eu preciso deixar com que as vozes que gritam dentro de mim possam se calar para mim ouvir a tua identidade e descobrir quem eu sou em você. E ali eu passei por um processo de muita, eu não sei como que o vinho faz naquele processo lá. Qual que é o nome? Pisado. Como que faz a uva quando é para sair o azeite? Na prensa? Isso. Prensado. De olhar de fora para dentro, de dentro para fora, de colocar as minhas convicções e olhar para Jesus e falar, e muitas vezes eu ouvi Jesus: fica quieta. Fica quieta. E eu já fico muito quieta, eu não sei, né? Eu sou mais quieta mesmo. E ali eu olhava e falava: meu Deus, mas eu preciso falar. E eu chegava no meu quarto secreto e falava com Deus. Para você ter uma ideia, numa dessas noites de 2023, no começo do ano, eu olhei para o Beto e falei: agora você fica quieto. E eu que vou falar tudo. E aí eu comecei a falar: olha, eu sinto isso. E aí esses dias eu mandei ele: fica quieto, eu só preciso falar. Quando eu estava grávida, gente, grávida, solta os hormônios, vira de um jeito. Mica, você está maravilhosa, linda, tá? Mas tem grávida, um exemplo, eu na minha gravidez, da Maia, eu falei: meu Deus, eu vou morar nos Estados Unidos, eu não quero ver ninguém. Eu não conseguia, eu falava: e se for mais um menino? Aí que eu não quero ver ninguém mesmo. Eu estava assim, não coisa. Aí meu marido: não, mas você não pode agir dessa forma. Eu falei: eu sei como eu não posso agir, mas eu só quero falar que eu estou sentindo isso. Porque tudo bagunça dentro da gente, é uma coisa muito doida. E aí, nesse ano, eu olhei para Deus e falei: não, Deus, eu preciso entender, eu preciso saber aonde eu caí. E esse tempo de solitude é muito importante. Solitude é diferente de solidão. Solitude é quando a gente para com Deus, tem um tempo com Deus, e Ele fala conosco, um tempo onde você para também de ouvir as vozes externas e começa a ouvir Deus falar. Porque, às vezes, o que a multidão faz conosco é tão desafiador,
grita, mata, acaba com ele. Olha, ele é isso, olha, ela é aquilo. E às vezes essa multidão é sua mãe, é o seu pai, é aqueles que você admira, é no seu emprego, é alguém que você levantou e te defama. E é tão difícil nós olharmos para isso e falar, não, eu não sou isso. Nós começamos a acreditar naquilo. Quantas vezes eu cheguei no ano de 2023 dentro do meu quarto secreto e eu falei, Jesus, se eu sou isso, revela para mim. Olha dentro de mim, vê se há algum caminho mau. Me ajuda. Eu quero ser curada de dentro para fora. Eu não quero mais me importar com o que eu estou ouvindo, o que eles estão gritando com o meu nome. E eu precisei desse tempo com Deus. E eu precisei ir para aquele tempo de solitude com Deus, onde Ele olhou para dentro de mim e falou, venha descobrir quem eu sou primeiro na sua vida. Venha descobrir o que eu fiz por ela. Venha descobrir o que eu fiz por você desde o ventre da tua mãe. Essa é a palavra que diz que Ele sonhou comigo desde o ventre da minha mãe. Quando nós estamos grávidas, nós não deixamos para fazer o enxoval quando nasce. Antigamente as pessoas faziam, né? Porque descobria lá. Mas mesmo assim, tinha roupas lá amarelas, roupas mais clarinhas. Assim é Deus com nós. Deixa eu ver quando nascer, o que a Pamela precisa para sobreviver. Não, Ele pensou nisso. Ele pensou, Amanda, o que Ele tinha que colocar em você, as suas características, que ia te tornar única. Ele pensou, Vivi, em olhar para você, isso que você é. E sabe o que essa geração está fazendo? Nos tornando cópia. De olhar para outra pessoa e dizer, eu quero ser igual a ela, aí eu me visto igual a ela, o meu cabelo é igual a ela, o meu bigode é igual a ela, aí eu vou falar igual a ela. Não, a maior riqueza é ser o que você é. A maior riqueza é ser aquilo que Ele te chamou para ser. E não importa o que os outros vão falar, se você está direcionado com Deus, é o que Ele pensa sobre você. Amanda é linda e maravilhosa, se veste incrível, olha esse salto, meu Deus. É ela, foi esse brilho que Deus colocou nela. Nunca deixe alguém roubar isso de você. O nosso maior propósito é saber quem nós somos em Deus. Mas estamos tão ocupados com as vozes que estamos ouvindo. Acaba com eles. Oh, é mentirosa. Olha, isso dali não é uma verdade, você é uma fake. Que muitas vezes voltamos para casa e choramos. E nos questionamos. E esquecemos de ser aquilo que Deus nos fez para ser. Paulo passou por isso, Jesus passou por isso. Grandes homens de Deus passou por isso. Eu já preguei sobre Davi, pensei em trazer ele aqui de novo. Eu sei que dói ouvir alguma coisa que não é verdade, que sangra. Mas meu convite nesta noite é olhar profundamente do que Deus pensa de você. O que Deus pensa de você. O que Deus pensa de você. Feche os teus olhos. Abaixa a sua cabeça. Jesus, eu peço neste momento, venha com teu Espírito Santo que revela todas as coisas. Eu te peço, Espírito Santo, neste momento, venha agora, Deus, revelando palavras que deformaram nossa identidade. Palavras, Jesus, que machucaram. Palavras que foram tão profundas que por um momento nós acreditamos e deixamos de viver aquilo que o Senhor colocou em nós para ser. Se alguém aqui está, Jesus, preso nestas palavras, eu peço agora, Espírito Santo de Deus, revele. Nós denunciamos, e eu te peço, Jesus, que seja uma noite de cura e libertação. Cura e libertação. Você é filha amada, você é filho amado.
Você não é rejeitada. Você foi escolhida para um propósito. Você foi escolhido para um propósito. Você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. E só por isso você tem o valor. Você não é o que você fez. Você não é o que você fez. Você é aquilo que Ele diz que você é. Você é aquilo que Ele diz que você é. Não se molde. Não se molde. Não se molde por uma dor. Não se molde. Olha para mim. A multidão dizia: acaba com ele. Mate-o. Acaba com ele, mate-o. E ele estava fazendo o que era certo. Não se deixa formatar pela multidão. Não se deixa formatar pelas palavras que você ouviu. Neste ano eu descobri que ano passado eu descobri que existia muita rejeição na minha vida. E ali eu descobri que eu era amada, e não só amada do jeito que eu já sabia que eu era, mas que eu era aceita do jeitinho que eu sou. Mais introspectiva mesmo, mais quieta mesmo às vezes, mas era desse jeitinho. Sabendo que na minha limitação, no meu momento de vida, era o que eu conseguia viver naquele momento, e estava tudo bem. A Maia tem 4 anos. E toda a palavra, eu tento olhar para ela, que é a minha menina. Claro que eu faço isso bem com o Zac. Mas, quando eu entendi a conexão que eu tinha com ela, eu fui muito profunda nela. E ela sempre teve uma personalidade muito forte. Quem conhece a Maia sabe. Se ela quer, quer. Se ela não quer, não quer. Ela tem amigas por ela mesma, não importa se eu sou ou não amiga, ela tem as amigas dela. Maia tem a opinião dela. E um tempo atrás ela olhou para mim, ela começou numa escola nova, e ela disse: mamãe, eu não posso ir de calça para a escola, porque essa calça é feia. E aí, se eu for com essa calça, as meninas não vão gostar de mim. A minha filha, de 4 anos, que nunca ligou para que os outros pensavam, começou a querer agradar a multidão. Eu olhei para ela e eu falei: Maia, olha aqui nos meus olhos. Importa como você está. Olha para a mamãe. Se o mundo inteiro ousar a falar que não gosta de você, existe um Deus que escreveu o seu nome na palma da mão dele, e jamais, e jamais, e jamais você vai estar sozinha. Olha para mim, você não é o que você veste, você não é o que você tem para oferecer, você é quem você é. O seu cabelo é lindo, você é linda do jeito que você é. E para a glória de Deus, hoje ela vai de shorts, de calça, e não só mais short saia, do jeito que ela só queria ir para a escola de short saia. Quantas vezes nós adultos fazemos isso? Quantas vezes, por pequenas coisas que foram colocadas em nós, nós deixamos de sorrir, nós deixamos de dar nossa gargalhada, porque alguém um dia olhou para você: nossa, que escandalosa. É sua. Foi Deus que te deu. É seu, é único. Deus busca os remanescentes, aqueles que não vão com a multidão. Quantos jovens nós temos perdido, porque não é modinha ser
cristão. Ou é moda falar que vai para a igreja, mas se comportar como tal, não. O que vão pensar de mim se eu não for com a roupa mais sexy? O que vão pensar de mim se eu não fizer isso? Deus busca aqueles que vão buscar o conhecê-lo. A nossa identidade é forjada quanto mais perto dele nós estivermos. De rejeitada a escolhida, de não amada a aceita, de diferente a única, de improvável, como Davi, a rei, de vendidos pelos irmãos, a governador do Egito, de Gago, libertador de Israel. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. O que tem dentro de você é o único. Para de se comparar, para de querer estar em status, em evidência, em fama, ou em um lugar que é muito bonito para você dizer, ali sim, eu vou ser. Não, o que Deus fez em você é único. Valorize a beleza em ser você. A beleza, ter a identidade que Ele te deu. Quanto mais perto dEle, mais conhecemos quem Ele é. E quantos de nós estamos vivendo de cabeça baixa, como aquela mulher que passou 38 anos endemoniada, com um espírito, possessa por um espírito, de cabeça baixa, olhando para baixo. Olhe para cima, ouça hoje Deus falar com você, ouça Ele te chamar e dizendo, há beleza em ser você, há beleza em ser você, há beleza em ser você. Rapidamente, abre em Atos 28. Aqui, se aproxima para o fim da carreira de Paulo. Ele ali foi liberto, depois de várias negociações. E aí ele vai, os homens olham para ele, olha, eu vou te libertar, mas vou te colocar num navio. Eu já preguei sobre isso, recalculando rota. Ele entrou dentro do navio, no lado de vários presos. Esse navio, Deus já tinha falado que ele não ia chegar no destino dele. Ele foi naufragado. E aí Paulo chega junto com vários outros malfeitores numa ilha chamada Malta. E quando chega nesta ilha, versículo 28, uma vez em terra firme, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram com singular humanidade. Porém, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos todos por causa da chuva que caía por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra, deixa eu ver como está aqui. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. Porém, capítulo 4, versículo 4, quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns para os outros, certamente este homem é assassino. Porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar, que a mão viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer. Diziam, agora ele é um Deus. Primeiro mentiroso, mate-o, acaba com ele. Chega num outro lugar onde as pessoas não te conhecem, por conta do que você está vivendo. E aí você olha e fala, não, mas o que eu estou vivendo deve ser igual a mulher de Ló, os amigos de Ló fizeram, de Jó. Não, para você estar vivendo isso daqui, certamente você pecou. Confessa aí os seus pecados. Olha onde você chegou.
Paulo, pondo os gravetos na fogueira, uma cobra vem e pica ele. Os homens, que não eram de boa fama, olhou e falou o quê? Tipo, Jonas, o mar estava bem enfurecido. A gente chegou aqui na ilha, Deus já nos salvou. E ele ainda vai morrer aqui por uma cobra? Certeza, ele é assassino. Mais uma defamação. Mas ela pode ser ao contrário também. Porque quando eles olharam e viram que a cobra não matou, ele virou o quê? Um Deus. A voz da multidão. O que dizem ao teu respeito é uma coisa, mas o que Deus diz sobre você é o que é. E quantas vezes estamos nos perdendo com a voz da multidão? Quantas vezes estamos buscando essa voz para validação? Quantas vezes eu estou querendo aquela voz dizer, eu sou isso, eu sou aquilo outro, para que você então assim olhe e fale, uau, eu sou. Sabe qual é a voz que você tem que ouvir? Abre comigo rapidamente e volta no capítulo 23. Um pouquinho antes de toda essa tempestade acontecer. Versículo 11. 23, 11. Paulo estava ali sendo açoitado, apanhando antes. E no versículo 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também os faça em Roma. Sabe qual é a voz que importa? É aquela que vem do teu lado, que te conhece e diz: coragem, coragem. Você vai passar por coisas que vão te defamar. Você vai passar por coisas e palavras que vão te caluniar. Mas tenha coragem em cumprir o meu propósito. Tenha coragem em ser você. Tenha coragem. Para viver essa vida, nós precisamos de coragem. Para olhar para os nossos medos, nós precisamos de coragem. De olhar para eles e gritar: não, eu não sou rejeitada, eu sou aceita. Não, eu não sou mentirosa, eu sou aquilo que Ele diz que eu sou. Ele me vê, Ele te vê. Ele nos enxerga. Coragem. Essa é a minha palavra de Deus. Fui fazer a unha essa semana e aleatoriamente eu ganhei um bis. E na minha palavra, no meu versículo estava: ser corajoso e forte. Josué 1 é essa palavra que me acompanha. Quantas vezes eu olhei e falei: Deus, eu sou pequena demais, eu sou nova demais, ou eu não sou suficiente. E essa palavra veio no meu coração: coragem, 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 coragem. Eu te clamo nesta noite. É o que eu olho para os meus filhos todos os dias e olho no fundo dos olhos dele. Você é forte e corajosa. Você é forte e corajoso. Você é forte e corajoso. Eu não sei quem chegou aqui não sabendo como está a sua vida. Quando eu fiz essa pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? É tantas vozes, é tanta coisa na sua cabeça que você não conseguiu nem ter clareza. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer: coragem de ser você. Coragem. Ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Se achegue perto dele. Se achegue perto dele para que a tua identidade seja forjada. Se achegue perto dele para que ele te mostre o que ele quer se revelar a você. Se achegue perto dele para que cada dia mais você possa viver aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, que é a vontade dele. O
O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E se nós não estamos vivendo essa vida em abundância, tem algo errado. E não se trata de dinheiro, não se trata de necessidade, se trata daquilo que ele é em nós. Ministério de Louvor, pode vir, por favor. Eu convido você nesta noite a olhar para dentro. A olhar para dentro e fazer a pergunta para Deus. Deus, quem eu sou? Deus, quem tu és? E Deus, quem tu queres que eu seja? E que possamos falar como Moisés falou. Eu vou se a sua mão estiver comigo. Eu vou se o Senhor estiver comigo. Eu não sei como você chegou aqui em identidade. Talvez você está olhando e falando, não, Pamela, está tudo bem na minha vida. Está tudo maravilhoso. Glória a Deus. Que Deus continue se revelando a você, para que você o busque, para que você entenda. Todas as vezes, todos os dias, que tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo é com Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é com Ele. Não vale a pena viver a vida por nós mesmos. Não vale a pena viver atrás dos nossos próprios sonhos, porque pode ser uma corrida ingrata, que quando chegar lá, você olhar para trás e falar, e agora, o que acontece? Qual é a próxima parte? E agora, Jesus? Esse mesmo Paulo, que nós acabamos de ver, ele diz, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Eu corri a corrida que me foi proposta. É esse mesmo Paulo que diz, eu sei ser farto, tanto na fartura, eu sei ser pleno, quanto na necessidade, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É esse mesmo Paulo que diz, a minha graça te basta. Quando ele olhou para Deus e falou, olha, isso daqui está muito desafiador. Deus olhou para ele e falou, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça dele nos basta. A graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Eu não sei qual é o teu propósito. Eu não sei qual é a tua identidade que precisa se restaurar. Mas o que eu sei é que você veio aqui nesta noite para Ele dizer, Ele te ama. E Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle das situações. Ele está contigo no processo. Coragem. Coragem. Coragem de orar por você mesmo. Coragem de se levantar e fazer como Jesus fez lá em Mateus 4. De resistir o diabo. Coragem de olhar e resistir o diabo. Porque na palavra diz que se nós resistirmos, ele vai fugir. Quantas vezes nos escondemos debaixo da cadeira, ao invés de orar pela nossa vida, queremos gurus gospels que coloquem a mão na nossa cabeça e falam, por favor, traz uma revelação, traz aí o que Deus quer falar comigo. Há poder em você fechar a tua porta no teu quarto secreto e buscar a face dEle. Há poder em você olhar para Ele e se revela a mim com algo novo e poderoso. Há poder em você chorar e os teus gemidos subir como gemidos inexprimíveis, mas o Espírito Santo interceder e traduzir. Há poder em ser dele, há poder em ter intimidade com Ele e não só viver de culto em culto buscando famosos que possam trazer uma palavra para afogar o nosso ego.
Coragem, igreja Cia, de ser você. Coragem, igreja Cia, de ser você. Pode ser pequena, mas será uma igreja relevante. Nós não olhamos para nós mesmos, nós olhamos para aquilo que o Senhor quer de nós. Coragem, igreja Cia. Se levante, por favor. Enquanto esse louvor toca, eu gostaria que você fosse corajoso na tua vida. Eu gostaria que você fosse corajoso em clamá-lo. Eu gostaria que você fosse corajoso de dizer para Ele aquilo que a tua alma grita. Eu gostaria que você fosse corajoso de entender quem você é nele e que a graça dele te basta. Eu gostaria que você fosse corajoso de interceder por você e saber que em nenhum momento ele te abandonou. Em nenhum momento ele te abandonou. Em nenhum momento ele te abandonou. Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar. Sonda corações aqui, Jesus. Assim como o Senhor fez comigo. Assim como o Senhor, na solitude, me levou para perto, dentro do teu coração. Que teu amor quebre todo jugo agora. Que teu amor quebre toda a corrente agora. E orelabá.